Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Porque aquela percepção, né, que eu lembrava antes, muita gente imaginar que o público é aquilo que não é de ninguém, em vez de ser de todos. Né? E por isso o descaso, em grande medida, vem também de uma sociedade que, historicamente, se construiu com uma percepção de que eu estou sendo assistido, né, pelo poder público. A nossa história colonial e uma parte, né, da história imperial e uma parcela significativa da nossa república nos colocou, a nós homens e mulheres cidadãos, como sendo beneficiados por um serviço em vez de proprietários do serviço. Haja vista que até hoje no Brasil nós usamos uma terminologia que é estranha em alguns países. Né? Você é chamado pela Receita Federal, né, pela autoridade de fisco do nosso estado, de contribuinte. Sendo que um imposto é imposto. Ele não é voluntário. Não é assim, se você quiser contribuir, tudo bem, dá uma ajudinha aqui para a gente aumentar o caixa. Não, você não é contribuinte. Você não está contribuindo no sentido voluntário, né? Dá uma contribuição. Em outros países, especialmente em um país de língua inglesa, o nome do cidadão é taxpayer, isto é, pagador de impostos. Aquele que é chamado de pagador de impostos, ele tem o serviço público e a atividade pública e o patrimônio público como propriedade. Parte de nós o tem ainda, mas não para sempre. A gente muda aos poucos a mentalidade. A gente tem como sendo algo externo a nós. Vocês cuidam, tá? E eu vou ali para buscar. É tão sério isso que na área de educação, muita gente aqui atuou na área de educação e em secretaria sabe disso. Às vezes na hora da merenda, tem colega meu em educação, professor ou professora, diz assim, mas esse povinho, hein, come de graça aqui na escola e fica reclamando. De graça? Aquilo é pago e muito bem pago por meio de tributos diretos e indiretos. O cara compra água, paga imposto. Compra café, paga imposto. Pega ônibus, paga imposto. De graça. E ainda ameaça o filho. Fala, se você não estudar, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pôr numa escola pública. E é assim que a gente forma a ideia de que público é o degenerado. Por isso, claro, é uma mentalidade que a gente vai mudar. E por último, dentro disso, é preciso pensar. Dá para mudar? O Brasil não tem jeito. Cuidado. Há 25 anos, em 1994, quem aqui fumasse, e era o meu caso, eu era fumante também, estaria fumando durante a palestra. Aliás, uma parte dos auditórios tinha, ou no braço da cadeira, ou no verso, um cinzeirinho. Há 20 anos teria uma placa aqui dentro desse espaço escrito: pede-se não fumar. Por favor. Há 10 anos a placa seria: proibido fumar. Cadê a placa? Não precisa. A convicção interna e a pressão externa criou outra lógica. Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Hoje, você nem pensa na multa, você entra no carro e paf! Ou porque o carro não dá partida, ou porque ele fala, ou porque você está convicto, ou porque teu filho é pai, eu sinto. Vai mudando. Muda isso também em relação a essa preservação daquilo que é o nosso serviço, o serviço público. E aí? Professor, então vamos aproveitar essa questão aí do Brasil não tem jeito, não tem. Tem uma pergunta aqui, não foi identificada, mas se o otimismo ele é ensinado, ou a gente nasce com ele, e se o pessimismo tem cura? Olha que coisa boa. Sim, o pessimismo tem cura. Ai, que bom. É uma coisa boa. É só você mostrar. Aquilo que cura o pessimismo é mostrar, dar o exemplo. Fazer com que a pessoa tenha contato com aquilo que funciona. Isto é, quando você visita o nosso arquivo público, quando você vê aquilo funcionando, com os lugares, não com a condição plena que se deseja, porque isso ainda bem é um horizonte, não é um lugar onde se chega. Quando você mostra, por exemplo, aquilo que algumas estruturas de serviço público, elas têm ali um nível de excelência
a gente percebe que o pessimista pode ser que ele esteja apenas se recusando a praticar. Há muitos lugares onde isso é feito. Quando a gente lembra da nossa irmã Dulce, eu a conheci pessoalmente, tive essa honra. Uma mulher que, pequenininha e frágil, há meio século, pegava sua sacolinha na Cidade Baixa, ali em Salvador, ia até a Praça Roma, onde tinha uma feira de alimentos, e no final da feira pedia alimento para as pessoas doarem o que estava velho ou não tinha sido vendido. E riam daquela velhinha freira, dizendo, ela está louca. E ela fez isso durante anos. Hoje a obra dela atende 60 mil pessoas por dia. Começou com a velhinha, com as costas inclinadas, porque ela dormiu sentada durante 27 anos, né? Ali. Bom, você mostra, funciona, né? Aí o pessimista diz, mas isso é porque era irmã Dulce. Sempre ele terá uma desculpa para ser vagabundo. Por isso, a única maneira de curar o pessimista é colocá-lo a trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele tem que ser mandado embora. E ele terá que ser mandado embora porque ele não serve. E a tarefa é servir. E porque ele, em vez de usar o poder para servir, usa o poder para se servir. Em qualquer nível, hierarquia e instância. Então não pode ficar. Segundo e último disso, claro que o otimismo se ensina a partir da exemplaridade. O exemplo, sem dúvida, é a maneira mais convincente de algo. Quando eu falava agora do uso do tabaco ou do cinto de segurança, esse é um exemplo concreto. Cada vez que eu falo isso que eu acabei de falar, você fala, nossa, não tinha pensado. Mas de fato, pouco a pouco a gente vai alterando e a criança aprende. Eu vi um dia uma professora de educação infantil numa escola da prefeitura de São Paulo fazer algo. Não imaginei, eu não tinha competência nem inteligência para aquilo que ela fez de inteligente. Uma menina dentro da escola, no jardim, estava arrancando as flores, tirando as flores e puxando, arrancando. Eu olhei, a professora chegou. Falei, o que será que ela vai fazer? Porque o que eu faria? Ia lá e falava para a menina, não faz isso. E ela ia continuar fazendo, porque não tinha um argumento para ela não fazer. Eu diria, não faz isso senão... Aí eu ia ficar sem palavras. A professora chegou e falou assim, não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai ser bonita. Na hora a menininha saiu do arranco das flores. Aliás, ele não falou ser bonita, descontinuar bonita. Eu achei mais bonito ainda ela dizer, porque se ela disser não vai ser bonita, ela dizendo que você não é. Ela usou, você não vai continuar bonita. Aí a menina saiu. Olha que coisa, a exemplaridade. Aquilo que é capaz de capturar e mudar a atitude. Eu não tenho dúvida que essa menina, até hoje, né, ela planta flores para continuar bonita.